Dos poucos moçambicanos que saíram de Moçambique ao Brasil, a maioria deles não demonstrou uma boa representação daquilo que são os moçambicanos. Manchou não somente os criadores de conteúdos, mas também manchou o país inteiro. Nos meus comentários eu vejo muita gente que insulta o Moçambique só porque algumas pessoas foram para lá e mostraram um comportamento completamente diferente do que eles imaginavam. E a minha pergunta é, será que o Brasil é um sonho ou uma maldição? Um pesadelo para os moçambicanos. Para eu citar aqui algumas coisas que têm feito os brasileiros não se adaptarem melhor aos moçambicanos, assim como os moçambicanos não conseguirem se adaptar melhor no Brasil, eu tenho que primeiro chamar a atenção aqui as coisas que nos atraem ao Brasil, coisas atuais, não somente aquela coisa da história, não, somente coisas atuais. A primeira coisa é a diversidade cultural. A cultura do Brasil é muito mais aberta, é muito mais receptiva. Nós temos diversas culturas dentro da cultura brasileira. A nossa cultura é um pouco mais conservadora. Quer dizer que uma é boa e outra é má? Não, mas é que causa curiosidade. A segunda coisa é a questão da economia. A economia do Brasil é também atrativa aos moçambicanos. Para os que entendem, podemos falar de forma técnica. Para os que não entendem assim, de forma técnica, podemos falar isso de forma muito mais aberta. De forma técnica, estamos a dizer assim, o PIB de Moçambique é de 16 bilhões de meticais, de dólares. Ao passo que o PIB do Brasil é de 2,13 trilhões de dólares. Veja, 16 bilhões para 2,13 trilhões é muita, mas muita diferença. Para quem não entende, PIB é Produto Interno Bruto, é aquilo que o país produz ao longo do ano. Temos também a questão política de Moçambique para a questão política do Brasil é muito, mas muito diferente. Tem coisas que no Brasil a política está um pouco mais aberta, fala de certas coisas que hoje em dia nós não falamos. Isso pode atrair pessoas de diferente forma de visão. Claro que a política em si não vai influenciar tanto os moçambicanos da forma como eles pensam, porque não se atenta muito à política, mas para aqueles que entendem de política, acreditam que lá tem uma política um pouco mais, digamos, mais evoluída, entre aspas, porque existem leis trabalhistas um pouco mais claras, enquanto em Moçambique não, a nossa política é muito, mas muito corrompida, não de que do Brasil não seja. Enfim, gastronomia. A gastronomia brasileira também é uma das gastronomias que chama muita atenção. Ela é bastante aberta como a sua própria cultura. É aberta porque ele tem diversas culturas internas e isso faz com que tenhamos mais diversidade gastronômica no Brasil em relação a Moçambique. E por fim, nós temos a tecnologia. A tecnologia também chama a atenção dos moçambicanos, porque tanta facilidade no Brasil do que cá em Moçambique. A tecnologia em Moçambique ainda é uma coisa que temos que ver, é uma coisa que ainda estamos a testar, é uma coisa que ainda estamos a discutir se vale a pena implementar ou não. Por exemplo, muitas formas de atendimento no Brasil é tudo eletrônico. Aqui, meu Deus, é tudo arcaico. Você tem que fazer uma bicha, uma fila de, sei lá, você vai esperar 3, 4, 5 horas para simplesmente ir fazer um serviço no banco. Ao passo que muitas coisas no Brasil você faz diretamente pelo site, pelo aplicativo. Isso já facilita bastante. Por isso que, por exemplo, quando tu vais para o site da empresa, dificilmente vais encontrar um número para você chamar. A maior parte deles é do WhatsApp. Por quê? Porque o serviço é muito mais automatizado e usam muito bot. Isso facilita bastante. Bom, isso são as coisas que chamam a atenção dos moçambicanos. Mas por que então os moçambicanos se dão mal no Brasil com tanta coisa incrível que nós podemos encontrar lá? Apesar de termos muitas coisas incríveis no Brasil, isso também pode gerar no moçambicano uma má compreensão do que realmente é o Brasil. E isso nos faz chegar à primeira coisa, a ilusão de um país perfeito. Muitos moçambicanos acreditam que o Brasil é um país perfeito, é um país que ele vai chegar, a vida dele vai mudar, vai ter realizações, vai ter facilidade. Por quê? Aquela coisa tosca que eu já falei, comparar Moçambique e Brasil. Por quê? A economia do Brasil, a economia do Moçambique, como eu já disse, é muito diferente. E isso também vai influenciar no estilo de vida, o custo de vida, nas oportunidades, na luta para você conseguir se manter no próprio país. Você pegar o moçambicano, olha a coisa do pobre no Brasil. É só sair para o Brasil e vai ver o que pobre tem no Brasil. Isso é tão fácil assim de adquirir. Então, as pessoas aqui em Moçambique têm essa ilusão de que não, se for para o Brasil, não, vai ter as coisas simples. É claro, tem coisas assim que são um pouco mais facilitadas, mas a visão de perfeito, meu Deus, não existe nenhum país perfeito no mundo inteiro. Cada país tem seus desafios, tem seus problemas. Existem coisas que num país estão mal, no país dele está bem, mas existem coisas que no país dele está mal, no outro país está bem.
e por aí vai. Então, entender as diferenças do que realmente são coisas boas, que são coisas ruins, é importante para que você não tenha choque de realidade assim que você chega. Confusão entre hospitalidade e ser tapado. Os americanos, meu Deus, já acreditam fielmente que muitos brasileiros são tapados, são baba-ovo. Então eles fazem assim, tipo, vamos bajular, vamos falar do Brasil até nos levarem para lá. E quando chegamos para lá, vamos continuar a comer uma bajulação. Só que aqui é que tá, quando chega no Brasil, você torna-se mais um comum de lá. Eles vão sustentar um cara que vai gastar o dinheiro real. Por exemplo, R$100 em Moçambique é quase mais do que 10% do salário mínimo em Moçambique. Então, um brasileiro tirar R$50 dar ao moçambicano já deu quase próximo de 10% do salário mínimo em Moçambique. Então, R$50 já ajuda muito o moçambicano. Além do mais, o próprio criador de conteúdo, quando ganha, por exemplo, R$3.000 por mês, ok? Por mês com o YouTube. É muito dinheiro, porque cada real está 12 meticais. Então, se você multiplicar 12, tirando os centavos, 12 vezes R$3.000, você tem um bom dinheiro. Quase ali uns 20 a 30 paus de meticais. Então, se você pegar esse cara que está ganhando R$3.000 em Moçambique, tirar ele para colocar no Brasil, é outra coisa, porque esses R$3.000 ele vai gastar também em reais e não em meticais. Ele tem que gastar como qualquer brasileiro iria gastar. Então, o custo de vida que lá em Moçambique, aqui nesse caso, era assim, mais facilitado, mais incrível, ali torna-se complicado. Exemplo disso, nós temos, por exemplo, o próprio Aurélio do Rosário, que em Moçambique, ele teve entre aspas, um AdSense muito bom, mas quando foi no Brasil já era muito diferente. Ele tinha que ver o quê? De vaquinhas. Porque já não estava a dar mais. Então, o Pix tornou-se a sua maior fonte de renda, para além do próprio AdSense do YouTube. Então, você entender essas coisas ajuda bastante, mas muitos moçambicanos não têm essa visão. Então, acreditam que é simples, é só começarem a bajular, falar e chegar lá e tá ok. E isso é insustentável. A outra questão também que muitos moçambicanos se confundem bastante é a questão de choque cultural. Isso eu falei no vídeo do Marcelino Francisco, onde ele aparece a insultar os brasileiros, a falar assim, os brasileiros são mimosos, criam os filhos mal, eu não admito isso. Ou seja, é como se criticasse a cultura brasileira na criação dos filhos. Assim como também falava um pouco acerca da polícia, pode chamar, por aí vai. Aquela questão toda ali, eu disse para vocês que aquilo também envolve um pouco da questão cultural. Alguns entenderam mal, como se estivesse a falar, a cultura brasileira é inferior, moçambicana é mais grande. Não é nesse sentido. É nesse sentido de que, para quem está numa cultura que vai para o lado esquerdo, ir para uma cultura que vai para o lado direito, isso vai trazer um choque, porque são princípios diferentes, são valores diferentes. Aquilo que o brasileiro preserva pode não ser a mesma coisa que o moçambicano preserva. Aquilo que o moçambicano enxerga como algo de valor pode não ser igual para o brasileiro. Eu já disse, a cultura africana ela é predominantemente pelo patriarcado. E no Brasil tem uma cultura mais aberta, mais diversa, e isso também vai gerar choque. Por quê? Porque são contextos diferentes, ok? E isso, quando os moçambicanos não percebem, chegam até lá, começam a ter choque cultural e aí começam bam. Tivemos exemplo com o próprio Aurélio do Rosário, tivemos exemplo com o próprio Marcelino Francisco, que foi o chefe do choque cultural. Então, tudo isso vai culminar em problemas. Então, aquilo que achavam que era mar de rosa, porque o Brasil é mais aberto, já vai ter um problema. Porque se você é homem, vai ter uma confusão grande ali. Para quem está habituado aqui, por exemplo, zoar com os gays, aí vai ter um problema, porque é outro contexto. No Brasil, quase tudo é cadeia, tudo é processo, tudo é cancelamento. Aqui nós não temos uma cultura de cancelamento tão grande assim quanto no Brasil. Agora, veja o que aconteceu com Marcelino Francisco, veja o que aconteceu com Aurélio do Rosário. Pessoal, estou usando esses como referências, existem vários outros. Mas veja, no momento que o Aurélio do Rosário foi cancelado, até hoje não conseguiu se levantar. No momento que o Marcelino Francisco foi cancelado, até hoje, até mesmo os moçambicanos estão cá em Moçambique. Dilma Ibrahim, Fernanda Ayuba, Mano Jacinto, entre outros, foram cancelados e meio que as visualizações caíram. Pessoas que pegavam 200.000 visualizações ou estão a pegar 4.000 visualizações. Como um indivíduo que tem mais de 100.000 inscritos pega 2.000 a 4.000. Se pegar tipo 7.000, 8.000 visualizações,
é mais em vídeos virais, em um vídeo específico e com uma temática diferente, talvez com uma tendência específica. Por quê? Porque existem choques culturais que nós temos que entender que esses choques vão acontecer em qualquer parte do mundo. Se eu sair daqui para o Brasil, vou ter esse choque. Se eu sair daqui para o Japão, também vou ter esse choque. Se eu sair para Angola, vou ter esse choque. Então, cada local eu vou ter um choque de acordo com a realidade deles. Então, muitos moçambicanos acabam não conseguindo se conectar diretamente com o Brasil num curto período de tempo por causa dessa grande diferença que existe na forma como cada sociedade rege as suas políticas sociais e culturais. Temos também o alto ego e ingratidão. O alto ego, ingratidão e arrogância é uma das coisas que é mais predominante em alguns, não em todos, alguns. O ego começa onde? Quando o cara está em Moçambique, começa a ganhar inscritos, ok? Começa a ter muitos brasileiros a comentar, a falar, a elogiar. O cara começa a criar mais conteúdo, o AdSense infla. Aí o cara começa a comprar o quê? Coisas boas, iPhones, já tem uma casa nova, um bairro um pouco mais nobre, um estilo de vida muito mais nobre e por aí vai. E começa já a ativar tipo grau de superioridade com os outros. Tipo, meu irmão, eu sou um dos caras mais assim, disparados em Moçambique, eu sou mais amado no Brasil, e até o ponto em que alguns começam a insultar o próprio brasileiro que lhe deu essa condição. Tipo assim, vejam o caso, por exemplo, do Aurélio do Rosário. O que aconteceu? Foi Brasil, chega lá, começa a inventar história nos podcasts para dar mais agradabilidade à sua estadia. Mas na sua história começou a diminuir o povo brasileiro. Assim como também em seus próprios vídeos e alguns comentários insultar: você é pobre, você não é nada, vai trabalhar, mas se esqueceu que ele vivia de Pix. E isso é uma coisa que é ativada quando você consegue ter um holofote muito mais grande, além do que você consegue gerir. E isso ativou em muitos moçambicanos a arrogância e a ingratidão. E isso também ativou nos brasileiros a ira, a revolta. E assim, olha, já que você é assim, vamos te mostrar aquilo que nós somos, porque os brasileiros também são astutos. Assim como os brasileiros são amáveis quando eles decidem ser irmãos, eles são. Já vimos com diversos canais cá em Moçambique, até o ponto onde a pessoa simplesmente parou de criar conteúdo. E por fim, nós temos a questão da revolta mesmo dos brasileiros. Os brasileiros são amáveis, sim, esse é um ponto. Os brasileiros são carinhosos, sim, são hospitaleiros, sim, mas ao mesmo tempo toda essa hospitalidade termina na página 3. Quando você vai contra a crença que muitos brasileiros acreditam, o que vai acontecer? Você é duramente cancelado. E essa crença pode ser diferente da crença dos moçambicanos. Muitos canais às vezes acabam flopando por causa de comunicação mesmo, não é porque a pessoa errou, não, porque às vezes a comunicação não foi exata. E o brasileiro, quando sente que você está a falar do Brasil e ele não entender que talvez você não está a atacar, é só um ponto de vista teu, meu irmão, eles vão te atacar, porque o brasileiro não gosta que eles falem mal do Brasil. É como se fosse atacar o próprio brasileiro, entende? Então não tem essa diferença, tipo, aquilo que eu sou e aquilo que a pessoa acha que o meu país é. Porque eu, como moçambicano, tenho uma visão do Brasil. Pode estar errada ou não, mas eu tenho uma visão que é influenciada através da mídia, através do meu próprio meio com relação ao ponto de vista ao Brasil. O brasileiro, se não tiver esse discernimento de que talvez a pessoa só está mal encaminhada, vamos dar a luz, não, o cara vai te cancelar, não importa se você tem esse conhecimento ou não. Você já quer aquilo, se é do nosso povo, vai para a Itália. E essa é uma coisa muito perigosa dos brasileiros. E quando os brasileiros chegam para um extremo, é muito, mas muito complicado. Vejam canais que faziam 300 e tal visualizações, batiam 1000 inscritos, tipo, por semana, por dia. E hoje, quando é que ganham? Quase nada. Canais que ficam 12 meses só a perder inscritos. Só a perder inscritos e visualizações. Até outros chegaram até a ponto de perder a própria monetização. Por que, Cristiano? Porque isso é aquilo que o brasileiro consegue mais fazer. Cancelar a pessoa. Se eles perceberem que a pessoa está a ir contra aquilo que são os seus próprios princípios. Agora, sobre ingenuidade, sobre o mimimi, isso é uma questão que eu acho que não gera tanto problema assim, apenas tira a pessoa oportunidades assim. Porque, vamos lá, por exemplo, a Fernanda Ayuba, que toda hora tem que se vitimizar, tem que falar de algum problema, não sei hoje em dia, mas tinha mais essa vibe de se vitimizar. Onde é que foi para muito? Não precisou falar muito mal dos brasileiros, mas ficou uma coisa tão repetitiva. Assim como, por exemplo, também aquele jovem que é o Hugo Nascimento, também tem a mesma questão.
está sempre a se vitimizar, porque eu, vocês amam os negros. Então acaba sendo algo monótono. A mesma coisa também com, acho que é o ai mineiro, mesma coisa, se vitimiza, fica uma coisa monótona. Então, ou seja, é uma questão mesmo particular que não importa se você está em Moçambique, se você está no Brasil. Isso vai te fazer perder inscritos. Não exatamente porque você foi no Brasil. Isso é uma questão mesmo da pessoa em si. Para você, o que você acha que gera nos moçambicanos que não conseguirem se conectar e ficar por muito mais tempo no Brasil, sendo que era o sítio que eles tanto sonhavam? Será que os brasileiros moçambicanos vão aprender a se integrar melhor no Brasil? Deixa nos comentários, se inscreva e partilhe esse conteúdo com mais pessoas.